Fala galera, beleza? Também nossa dica foco no Enem de hoje falando sobre instrumentos elétricos. Instrumentos elétricos sempre aparecem em prova. Os mais corriqueiros são voltímetro e amperímetro. O voltímetro é um medidor de tensão elétrica DDP, diferença de potencial entre dois pontos. O voltímetro, que você está medindo a DDP, não se esqueça, DDP sempre em volt. Tudo bem? Para você não esquecer, voltagem na DDP. Bom, o voltímetro, como ele vai medir a diferença de potencial entre dois pontos, eu vou sempre associar esse cara ao circuito ou a um elemento do circuito em paralelo. Mas se ele vai ser ligado em paralelo, eu tenho que ficar atento. É necessário que ele tenha resistência interna tendendo ao infinito. Por que, Bruno? Porque senão a carga elétrica que compõe a corrente pode acabar atravessando ele. E aí você está tirando algumas cargas que estariam passando pelo resistor. Logo, não se esqueça, voltímetro, resistência interna tendendo ao infinito. Eu aqui coloquei 3 voltímetros. Voltímetro 1, 2 e 3. O voltímetro 1 está medindo a diferença de potencial entre os terminais do resistor 1. O voltímetro 2 medindo a diferença de potencial entre os terminais do resistor 2. Essas medidas são locais, tudo bem? Desses resistores especificamente. Já o voltímetro 3 mede a diferença de potencial entre a saída da fonte e a entrada e a chegada, né? A medida da diferença de potencial entre os terminais de uma bateria determina para a gente o que a gente chama de DDP total ou a DDP fornecida ao circuito pela fonte. Quando eu falo em amperímetro, eu estou medindo a intensidade de corrente elétrica que atravessa aquele pedaço do circuito. Se eu falo ampere, você entende a unidade de medida de corrente elétrica. Então não se esqueça ampere, amperímetro. Para medir a corrente elétrica, eu sempre vou associar o amperímetro àquela parte do circuito, ligando ele em série. Se ele vai ser ligado em série e para ele não dissipar energia, é importante que ele tenha resistência tendendo a zero, ok? Que aí ele não funciona como um resistor para o circuito. Vamos lá, aqui nós temos 4 amperímetros. O amperímetro 1 e 2, não importa se ele está ligado antes ou depois da resistência, vão estar respectivamente medindo a corrente elétrica que atravessa o resistor 1 e o resistor 2. Tudo bem? Eles estão medindo então as cargas que acabaram de passar ou vão entrar na resistência. Já o amperímetro 4, ele está medindo a corrente elétrica que atravessa o resistor de número 3. Sendo que a corrente que atravessa o resistor de número 3, ele vai passar por esse, as cargas, né, que compõem essa corrente vão passar por esse nó, se dividindo. Logo, a corrente medida no amperímetro 4 é igual à soma da corrente medida no amperímetro 1 e amperímetro 2. Por outro lado, aparece aqui o amperímetro número 3. O amperímetro 3 será atravessado por todas as cargas do circuito. Logo, eu estou medindo aqui a corrente total do meu circuito. E não posso esquecer que foi igual à corrente medida no amperímetro 4. Tudo bem? Galera, essa foi a nossa dica foco de hoje. Um grande abraço, foco no Enem. Valeu!